Sabe o que eu achei interessante na questão do depoimento do Moro? É que o Moro está fazendo política, mas ele ao mesmo tempo não aceita o fazer política. E é por isso que às vezes eu acho que ele pode ser engolido pelo bolsonarismo. Vocês já vão entender, mas por favor, dá um coração, um like aqui no vídeo para estar ajudando a divulgar o canal, o perfil no Instagram, Fernando Mendonça. Vou explicar. O que ele fez no depoimento foi juridicamente perfeito. Você pegar o depoimento do Moro, você vê que ele fica no morde-a-sopra. Ele indica a tentativa de ingerência de Bolsonaro na Polícia Federal, assim como no seu discurso de demissão, ele indicou possíveis crimes que tenham sido cometidos por Bolsonaro. Mas você vê que no depoimento, diversas vezes, ele tenta tirar o dele da reta e falar: não, eu não estou acusando o presidente de ter cometido crime, porque quem tem que averiguar são as autoridades competentes. Por que ele faz isso? Porque se ele acusa Bolsonaro de um crime, ele que viu o crime acontecer e não denunciou na hora, estaria prevaricando. Então, juridicamente foi perfeito. Só que qual o problema dele? Isso que ele está fazendo é política. Só que ele tem um problema muito grave, que ele não aceita o fazer política. Quando ele faz essa movimentação de estou dizendo que pode ter um crime, mas eu não estou dizendo que é crime para me proteger, ele está colocando uma narrativa muito focada na sua palavra, nele. E narrativa, guerra de narrativa é feita na política. Então o que os bolsominions fizeram? Pegaram a frase, ó, Moro disse que o Bolsonaro não cometeu nenhum crime e estão divulgando isso, tiraram do contexto. E o Moro, que não tem uma militância, um lastro político atrás dele, está perdendo de lavada essa narrativa. Quem está, na verdade, denunciando os crimes do Bolsonaro, que foram denunciados por Moro, é uma parcela de centro e centro-esquerda que é a oposição ao Bolsonaro. Só que essa mesma parcela é uma parcela que não tem simpatias pelo Moro, que não tem simpatia por eventuais abusos que ele cometeu na Lava Jato. Aliás, seu modo operante na Lava Jato é muito parecido com o modo operante agora, nesse momento, com relação ao Bolsonaro, e os bolsominions estão sentindo na pele esse modo operante do Moro, que fica na linha tênue dos fins justificam os meios. Não, eu fiz isso aqui, talvez não seja o ideal, mas para combater a corrupção, tá tudo certo. Ele está fazendo isso com o Bolsonaro, assim como fez no caso da Lava Jato. Só que agora aqui ele está lutando contra uma rede de comunicação de fake news gigante. É a maior do Brasil. E ele está fazendo de peito aberto, sem um lastro atrás. Então, quando eu digo que ele não aceita o fazer política, porque eu vejo nele que ele, ao mesmo tempo que ele toma atitudes políticas, eu não vejo ele se mobilizando para criar um grupo com ele. Então, eu estou falando de militância. Ele não está se movimentando para isso. Ele está na cabeça dele de que ele vai poder, ao mesmo tempo em que faz política, jogar parado. Algo, por exemplo, que o Joaquim Barbosa fez em 2017 e 2018. Ele ficou parado. O bom do ficar parado é que você perde pouco do que você tem. Você joga parado e deixa chegar perto da eleição para ver a situação e agir politicamente de forma mais eleitoral. Só que o Joaquim ele tinha a questão da forma de pensar dele, do temperamento dele, e saiu da história. O Moro, até na minha opinião, para ele até seria o ideal. Só que o que ele fez? Se ele tiver. Isso tem coerência se você se tivesse saído sem atirar em ninguém, sem atirar no Bolsonaro e tivesse se recolhido. E aí fica parado esperando ver as coisas acontecerem. Só que não, ele saiu atirando. Quando você escolhe sair atirando, você está escolhendo, fazendo uma escolha política. Então, isso não combina com jogar parado. Porque nesse caso, jogar parado, de não montar nenhuma estrutura, nenhuma militância, para ele é ruim, porque ele não tem gente que vá defendê-lo. É o que está acontecendo agora. Sempre se falou, não, porque tem um partido lavajatista, só que a tal da militância lavajatista nunca foi algo institucionalizado, sempre foi algo muito difuso, algo muito da sociedade, de pessoas que eram mais ou menos antenadas. Quem faz o trabalho de organizar essa militância é o Bolsonaro. Ele cria uma estrutura e com isso ele capta. Então tem muita gente que na época era
lavajatista e hoje virou Bolsonaro. E foi incluído numa estrutura, foi fidelizado. E agora não vai sair de lá. E agora eu tô falando mal do Moro. Porque o Moro não procurou fazer a sua militância. Não procurou, aliás, não era o objetivo da época. Só que agora eu fico pensando, tudo bem, pode ser que ele consiga fazer essa estratégia de enfrentar e ficar parado e lucrar por lá para frente. Só que você ficar sofrendo com essa militância todo esse tempo, eu acho que é muito desgastante. Até porque o caminho natural do Moro é se aproximar de uma centro-direita. E o fazer político da centro-direita é muito lento. Eles são ótimos de articular, mas o fazer é muito lento, é muito parado e é muito desconectado com o povo. Por isso que essa centro-direita tem um problema muito sério de voto. Por exemplo, é o Rodrigo Maia, super articulado e não tem voto. Não tem gente que defenda o Rodrigo Maia. Por isso que ele está sofrendo o que ele está sofrendo. Quer ver alguém que acabou sofrendo de desgaste com esse processo parado da centro-direita? É o Luciano Huck. O Luciano Huck, na minha opinião, se esvaziou completamente. Por quê? Ele entrou nesse ritmo lento da centro-direita de não buscar se articular, de ser o moderado, de ser o calmo. Isso no jogo político brasileiro não costuma funcionar. Eu acho até que, por exemplo, a Marina Silva teve problemas com esse método de ação política. Não que politicamente seja ruim, mas eleitoralmente dá problema porque você não cria uma militância que te defenda. É o contrário do Ciro. O Ciro, querendo ou não, ele formou a militância dele, porque ele tá. É uma escolha que ele fez. Ele tá nativa, defendendo o povo, defendendo um projeto. Ele tá, pá, pá, pá. Não é o caso, pelo jeito, do Moro. Eu acho que uma hora ou outra eles vão ter que conversar, ele vai ter que conversar sobre isso. Que a história que ele falou que ele ia parar para descansar, se ele fizer isso, eu acho que ele está sim correndo muito risco de ser engolido. Mas vamos ver, porque isso aqui é só uma análise rápida. Mas eu fico achando muito interessante como as pessoas ainda desprezam a importância de você ter uma militância ao seu lado. Isso, hoje em dia, ainda mais com as redes sociais, que deu voz para todo mundo. Se você tem uma militância de 1.000, são 1.000 pessoas nas redes sociais batalhando por você. E aqui as pessoas que, por exemplo, estão do lado do Ciro, como é o meu caso, a gente percebe que faz toda a diferença. Eu não sei se o Moro sobrevive sem isso. Vamos ver se ele vai, com quem ele vai conversar. Se ele está no ritmozinho PSDB, Rodrigo Maia, não vai arrumar, eu acho que não arruma nada. Então vamos ver com quem ele vai grudar, com quem ele vai se aliar, se é que ele vai se aliar. E se esse grupo vai procurar montar uma militância. O problema todo é que eles perderam boa parte dos potenciais apoiadores do bolsonarismo. Aí você converter um bolsomínio para morismo, esse é o ponto. Vai existir morismo? É uma boa pergunta a se pensar. Gente, tem curso no canal, sempre vamos estar procurando fazer análises sobre o que está acontecendo no Brasil. Não sei esse diário está ficando mais complicado, mas tem um assunto, uma reflexão interessante, vamos estar trazendo nos canais Fernando Mendonça e no Instagram o Ciro Gomes Memes. Valeu, galera, até a próxima.